quando pudermos, passamos às Manuela, questões. já está. Pronto, então vamos passar às questões. Eu lembro que eu às vezes não vejo as pessoas quando põem o braço no ar, portanto vou tentar estar atento, mas se me escapar alguma, por favor, intervenham. Ok. Então quem é que está ao pontapé de saída? A Nena que está com o dedo no ar. Então, Bena, avança lá tu. Está bem. Esta senhora não está... ok. Vou dizer que gostei muito da apresentação. Sim, obrigado. Para além das obras falarem por si, porque há sentidos abertos, a explicação foi realmente muito clara. Gostei mesmo muito. E havia muitas obras que não conhecia. Foi pena no princípio não havermos tão bem, mas resolveu-se tudo falando para o lado esquerdo. Penso que em relação a estas obras e à temática, etc., não ficaram muitas dúvidas, ou não ficaram dúvidas, e queria colocar uma questão, se calhar mais um bocadinho fora destas obras, mas sobre o processo criativo, a atual situação em que estamos. Estamos todos em confinamento ou em pós-confinamento. Nestas condições, houve alteração na forma do processo criativo, nas motivações, etc., no processo criativo em si? Olha, eu não sei, eu posso tratá-la por Filomena? E pode tratar por tu. Não, mas isso já é um problema maior. Mas aqui é mais ou menos regra entre nós, tirando a Maria Bem-Crença, que não nos deixa tratá-la por tu. Por causa dos cabelinhos brancos. Por causa dos cabelos brancos. Não, mas Filomena, olha, eu Mena, isso então é impensável, não vou ter... Não se preocupe. Não, pois, mas Filomena, vou tirar o Dona porque acho que também não fica bem. Mas pelo menos Filomena não se importa. Olha, eu começo por responder se calhar à segunda questão, como é que tem sido a minha produção ou o processo criativo durante agora o confinamento. Se houve alguma alteração, houve substancial e posso dizer que o processo criativo tem sido nulo, porque ao contrário do que me acontece, o trabalho artístico até é um trabalho que requer, pelo menos no meu caso, requer também muita concentração e confinamento e estar dentro do ateliê a produzir as obras. Mas acho que não foi muito por questões de ordem psicológica, foi mesmo por questões de ordem prática, porque também, como os senhores já perceberam, muito do meu trabalho passa por coisas que eu não tenho dentro do meu ateliê e obriga-me a pesquisas, algumas faço aqui dentro, através do computador, isso consigo ir, mas há outras que eu não consigo, a não ser ir mesmo aos locais à procura dos materiais, por exemplo. Como se aperceberam, grande parte destas peças eu posso ver aqui, se vou consulto a página de uma empresa, vejo o que é que eles têm disponível, até agarro no telefone, mas depois preciso de ir lá ao local e ver como é que são as obras, como é que são as peças, para depois me apropriar ou não delas para utilizar nas obras. E quando digo digo isto de ir, pode ser ir a uma loja, pode ser ir a uma empresa, pode ser ir a um sucateiro, um ferro velho, ou simplesmente deslocar-me na rua e passar nisto num caixote de lixo e vejo lá um objeto, paro o carro, a irritação da minha mulher, paro o carro para ir apanhar uma coisa ao caixote de lixo. Isto às vezes traz a ter problemas familiares. Então a ida ao exterior dentro do processo criativo é mais a meio do processo e não como forma de motivação. Sim, é mais como já no processo, não é tanta forma de motivação, porque muitas vezes eu tenho objetos já aqui que posso fazer, mas não acontece muito isso, estão aqui guardados por um dia achar que possam vir a ser úteis para algo. Mas normalmente o que eu faço o meu processo é um bocadinho ao contrário daquilo que é para alguns artistas que, por exemplo, agarram na tela, põem a tela no local e desenvolvem, começam a pintar e às vezes o resultado final do trabalho surge a partir de coisas que eles vão fazendo, do ato da pintura, não é?
ou agarrarem objetos e construírem uma coisa como vários pedaços. Não, eu nem sempre me acontece isso. Normalmente o que me acontece é que tenho uma ideia para fazer uma coisa, um trabalho, e muitas vezes é a ideia que precede, vem antes do material em si. O material vem depois, vem por arrasto, vem porque eu penso, olha, eu tenho esta ideia, ando a querer fazer uma coisa sobre isto, mas como é que eu poderei fazer isto? Aquela peça, por exemplo, do jogo de matraquilhos, eu andava a querer falar sobre as questões das minas antipessoais. E andei durante muitos anos com esta ideia, eu tenho que abordar aquele tema, eu tenho que falar sobre isso. E tive ideias prévias que não passavam por um jogo de matraquilhos. A coincidência aconteceu-me um dia, está precisamente que agarrar para mim até, ir para uma sala de jogos, daquelas de café. Eu estava uma vez num restaurante e estava a assistir a uns senhores a jogar uns matraquilhos, aproximei-me e às tantas fez-me aquele clique de epá, isto posso utilizar um campo deste, está aqui um campo de futebol, evoca a ideia de território, e eu posso a partir disto fazer uma referência à questão das minas pessoais, ou antipessoais, porque tenho aqui uma representação de um terreno, de um território, e tenho aqui pessoas. E tenho as pessoas numa escala, pronto, eu não tenho que estar a fazer bonequinhos, não tenho que estar a fazer desenhos, está aqui tudo. Eu só tenho que trabalhar aqui algumas questões para não fazer confusão de que isto é um jogo de matraquilhos. Tirar as bolas e como é que faço o resto? Olha, amputando as pernas de alguns jogadores, eles também perdem funcionalidade, já não conseguem jogar matraquilhos, que ninguém consegue daquela forma, e estou a fazer isso. Pronto. E assim, foi assim que eu construí, por exemplo, essa peça. Isto para dizer, portanto, que normalmente não são os materiais que me suscitam a ideia para fazer uma coisa, tipo como o Picasso, que agarra num selim e no guiador de uma bicicleta, junta as duas peças e faz uma cabeça de um touro. Não, não é propriamente assim. Ele, ao contrário do que o Picasso, não procurava, encontrava. Eu, se calhar, é ao contrário. Eu nem sempre encontro, eu procuro. Penso numa coisa e depois vou ao encontro dela. Esta peça, por exemplo, aqui do poste de eletricidade também foi a mesma coisa. Eu andei a pensar, queria fazer uma coisa desta forma e um dia surgiu uma ideia, olha, por que não falar desta questão da terra queimada, o empurrar das pessoas com uma deslocação forçada para outro sítio à procura de melhores condições de vida. Foi um dia que passei na zona centro, registrei-me visualmente, depois na memória, aquelas extensões enormes de terreno queimados. E naquele caso foram, e como nós sabemos, foi por incêndios, não foi por questões que surgiram de formas naturais, não foi por questões de guerra, de bombardeamentos, mas pronto, aquele cenário era um cenário completamente horrível, degradado, eram hectares e hectares e hectares de terreno naquilo. Aquilo parecia um cenário mesmo de guerra, de terra destruída. E eu registrei aquilo visualmente, memorizei. E tempos mais tarde, quando pensei num trabalho referente a isto, lembrei-me, olha, mas por que não? Uns postes, eu vi tantos queimados, e então lembrei-me de fazer um e fazer assim suspenso, em vez de ser os postes e as árvores queimadas, lembrei-me de evocar isto. Até porque este também tem esta questão, parece uma cruz, não é? A ideia de morte. Acho que diz que maioritariamente aquela imagem da cruz é quase indissociável da história de Jesus Cristo e da sua crucificação. E, portanto, o espaço lembra um claustro, não é? Sim, exatamente. E depois, isso, curiosamente, e posso lhes dizer, foi uma coisa a posteriori, isso que me surgiu e que eu achei que era interessante e importante fazer esta obra. Eu quis ainda reforçar a ideia também da espiritualidade, diria, e da ascensão, e achei que ela fazia todo o sentido, mais do que ser numa galeria, que não rejeito essa possibilidade, mas acho que num espaço de igreja ficaria melhor. E quando houve o convite do Museu de Faro para eu fazer ali uma exposição e eles me mostraram a sala, eu fiquei deslumbrado com aquilo e disse, olha, está aqui uma ocasião excelente, soberana,
para tu pôres em prática e expores aquela obra que está guardada ali na gaveta, em projeto, só com desenhos, para expor. E pronto, e olha, e foi o que aconteceu. Sim, senhora, finalmente eu posso dar a lume esta obra. E depois fiz uma outra coisa que é comum no meu trabalho. Quando eu tenho ideia muito concreta de que vou poder expor uma obra, eu faço depois estudos vários para ver como é que essa obra lá no local poderá ficar melhor, porque isto não terei, por questões práticas, quando chegar lá, os dias de montagem são sempre 2 ou 3 e os tempos não são, e os meios, quer humanos, quer outros, não são aqueles que nós todos queremos. E, portanto, tem que ser muito claro e objetivo. E quando se vai para ali pendurar esta coisa, aquilo não dá para ensaios, muitos ensaios. Portanto, eu tenho que ver com isso e fazê-los em casa. E com isto já estou a procurar também responder à sua primeira questão do processo, método meu de trabalho. E é isso, eu tenho uma ideia, normalmente o que eu faço, acho que a ideia é boa ou má, às vezes depois é má, mas normalmente acho que sempre a ideia é muito boa e então escrevo num papelinho ou por texto, ou uma memória descritiva e uns desenhinhos e faço isso. E fica ali. Às vezes no dia seguinte aquilo já é feio, já é péssimo e já vai para o lixo. Outras ainda fica durante um tempo guardado em arquivo. E por vezes, quando depois surgem estas oportunidades, ou porque encontrei entretanto um material que pode melhorar a minha ideia inicial daquela obra. Ou porque surge-me um convite concreto em que tenho uma determinada sala ao meu dispor e posso apresentar aquela obra, eu agarro então naquela primeira ideia, que muitas vezes carece ainda de correções ou de alterações, ou até mesmo porque o meu pensamento simplesmente num dia pode ser uma coisa, mas dali a um ano já não ser exatamente o mesmo. E eu olho para aquilo e acho que aquilo já não tem assim tanta piada daquela forma, portanto há que fazer melhoramento. E então o que eu faço mais esboços, mais desenhos, para ver se a cruz fica mais à frente ou mais atrás, fica melhor assim ou melhor de outra maneira. E, portanto, todos esses processos vou alterando. Eu, se calhar, até ia fazer uma coisa, se mostrava-lhes aqui uma coisa para os senhores também verem. Vou tentar fazer uma coisa. Mas eu tenho que ir embora. Peço desculpa, diga, Lourdes. Eu tenho que me ir embora, não Okay. posso desconsiderar o senhor. Não há problema. Mas eu tenho mesmo que me ir embora. Eu só queria agradecer a presença, mas eu tenho que me ir embora. Tchau. Bom almoço. Eu agradeço também a sua atenção. Obrigado. Eu ia tentar fazer aqui uma coisa. Só para poder. Vou ver se consigo com o monitor poder mostrar. Eu não sei se conseguem ver. Ver as cruzes e os tios. A ver se primeiro mostrar assim. Pronto. São algumas maquetes que me servem de estudos preparatórios a 3 dimensões. Porque poderá ser depois a obra que. Por exemplo, aqui foi uma ideia inicial de. Consegue ver? Tenho aqui suspensa. Depois Carlos, nós praticamente não te ouvimos. Vemos as imagens, mas praticamente não conseguimos ouvir. Estava longe da esquerda. Ok. Não te podes afastar muito, não te podes afastar muito. Pois não, tem que ficar perto do micro. Não, mas foi muito interessante vermos também os esboços, maquetes. Sim, sim. Dá para ver. Sim. Muito interessante. Não sei se estás a falar, se não, mas estás a falar não. Ok. Não vou fazer, já percebi, não é a melhor maneira. O que eu estava a dizer, porque houve, entretanto, aquelas alterações que depois surgem
faço a maqueta e por vezes acho que não é na maqueta não é o melhor, umas vezes altero, outras vezes não. Algumas, o que resulta depois na galeria, mesmo em cima do acontecimento, ainda por vezes necessito de alterar algumas coisas. Foi o caso da cruz. Eu a cruz, quando lá cheguei, os ensaios que tinha feito em casa, era para que fosse colocada no meio. Quando cheguei lá, percebi que no meio não ficava tão bem, era melhor mais perto da nave. Na outra extremidade. Do barco. No altar. Junto ao altar.